A graça e paz, bom dia, amada igreja, queridos irmãos, irmãs. Privilégio de estarmos juntos, reunidos, neste dia tanto frio, mas entendendo que Deus nos deu a graça de estarmos aqui. Suas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e hoje um dia tido para o mundo como mais, um pouco mais especial, por estarmos comemorando uma data comercial, é verdade, mas que nos faz também lembrar e valorizar um pouco mais do que o hábito, infelizmente, como deveríamos fazer sempre com os nossos familiares e em especial hoje com a figura do Pai. E queremos falar um pouco sobre isso, mas queremos antes fazer uma palavra de oração e em especial orarmos por nossa irmã que está agora no hospital, irmã Andréia, esposa do nosso querido Regis, irmão Regis que está com ela lá agora. Vamos orar por eles, levantar um clamor. Ela está com um problema na circulação do seu corpo, nas veias e problemas com seus pés. E nós vamos orar agora e gostaria que você orasse conosco, também orando por esse dia, por essa palavra, que possamos juntos aprender daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos então orar juntos ao Senhor. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, em fé, como diz a Tua palavra, não duvidando no nosso coração, mas declarando em nome de Jesus que todo o poder pertence a Ti, ó Senhor, e nós cremos na Tua palavra que nos promete que quando pedimos algo, o Senhor nos faria, Pai, mediante a Tua vontade e a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso visita agora naquele quarto, ó Deus, a vida da Andréia, do Regis que ali estão. Toca, Senhor, na vida deles agora, em nome de Jesus, e todo impedimento na circulação sanguínea seja retirado pelo poder do Teu sangue, Jesus, derramado naquela cruz. Nós liberamos esta palavra. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo agindo, os Teus anjos ministradores, trazendo paz, Senhor, trazendo, Senhor, conforto, trazendo direção ao Senhor, à vida deles, através da Tua palavra que neles habita, Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja, como família, intercedemos agora e declaramos decretado fim a toda enfermidade. Declaramos seja restaurado agora todo o corpo, alinhe-se com a palavra de Deus na vida da Andréia. Declaramos em nome de Jesus, ela plena, restaurada, sadia, para não ter mais esse tipo de problema. Em nome de Jesus, nós declaramos isso pela fé, para a glória e graça de Deus. Senhor, nós declaramos também nesta manhã que estamos com o coração aquecido, voltados para a Tua presença. O Senhor que nos chamou para Te seguir, Te adorar, fazer parte da Tua família. E não tem como fazermos isso, Senhor, se não entendermos quais são, ó Pai, as funções dentro do Teu corpo. Entender que o Senhor nos chamou para estarmos como filhos de adoção, através de Jesus Cristo. Obrigado. Nós não merecemos, Senhor, nunca merecíamos e não merecemos, mas é pela Tua graça. Obrigado, Papai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Assim é, assim nós cremos e vamos em breve, em nome de Jesus, testificar o que o Senhor tem feito e vai fazer ainda através do Regis, da Andréia e de cada um dos nossos amados aqui. Amém? Nesta manhã, então, queremos comentar algo sobre a paternidade. Em dias tão complicados, onde existe um projeto para a destruição da família, para a destruição das relações, e entendemos que Jesus veio não para trazer uma ideologia, não para trazer nada diferente de que não seja a compreensão viva e encarnada de uma relação, em especial uma relação paternal, de um filho com o Pai. O Filho de Deus, ensinando que nós podemos, em aceitando a paternidade, em entrando nesse veio, entrando debaixo desta graça, né? Compreendendo o objetivo e o propósito para o qual Ele nos criou, para termos esta relação. Então nos tornemos de fato filhos.
E ao recebermos a Jesus, temos então este poder, essa capacitação de nos tornar filhos. Em João 1,12 diz isso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacitação, a condição de nos tornar filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. E nós cremos não apenas de uma forma externa, mas no nosso interior, uma convicção de que Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que Ele veio para nos salvar. E devemos compreender então que a paternidade de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Jesus veio e mostrou: olha, vocês estão adorando, como Paulo, né? Muito semelhante ao que Paulo diz, vocês estão adorando, quando ele estava em Éfeso, vocês estão adorando ali um Deus desconhecido, e Jesus vem e fala: olha, vocês adoram a tantos outros nomes que Deus tem, que Deus se revelou no Velho Testamento, mas há um nome que vocês ainda não conhecem, e esse nome é Abba. Abba, Pai. E se você for estudar, e nós fomos estudar um pouquinho, vamos entender que Abba era a frase, era a expressão de um bebê. Os bebês judeus, quando estavam ali nos berços, quando estavam próximos do seu papai, e eles falavam Abba, é a expressão de carinho, é a expressão de uma criança no colo. Abba, Abba, Pai. Então fica, pelo mesmo Espírito nós clamamos, diz a palavra, Abba, Pai. E Jesus chamou a Deus, o Todo-Poderoso, na mente dos religiosos, os impossíveis, ele chamou de Abba. Uma expressão íntima, uma expressão de colo, uma expressão de quem aconchega, uma expressão de quem está perto. Abba, Pai. Então a paternidade de Deus é revelada em Jesus. Em Cristo, eu e você somos chamados para ser estes herdeiros e co-herdeiros com Ele, e também assumirmos esta filiação. E a palavra nos diz, temos aqui muitos textos, mas de uma forma breve eu quero compartilhar alguns deles, 2 ou 3 apenas. Mas a palavra nos diz em Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler um texto um pouco maior, mas para que nós entendamos o que um pai como Deus faz e cuida, como Ele cuida de nós. A palavra diz assim em Hebreus 12, versículo 1 em diante, Hebreus 12, versículo 1 em diante, diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no ânimo, em vossos ânimos. Ainda vocês não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado, e já se esqueceram da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama. Ele açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se vocês estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, falando agora de forma natural, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Hoje em dia, a pressão do sistema está para que não haja mais a reverência, para que nem haja a correção. Mas nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos, para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
A santidade de Deus é a separação do sistema deste mundo. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, que nós somos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Uau! Então nós temos ouvido, e hoje é o dia chamado Dia dos Pais, onde nós reverenciamos os pais, e espero que não seja só hoje, eu digo isso como filho, e às vezes nós nos permitimos esquecer, né, de algumas questões muito práticas da vida. E a palavra aqui nos chama, nos alerta para que não venhamos mais a andar no esquecimento, mas a andar em uma percepção clara de como é no natural, também é no espiritual, diz em Coríntios. E assim, como nós, aqui ele falando para a igreja, muito provavelmente em Hebreus se refere à igreja que estava em Roma, uma igreja mais madura, cristãos ali reunidos, que estava sofrendo bastante luta, bastante perseguição. Estava com dificuldade, então, de, por conta das pressões, compreender a paternidade de Deus. Por conta daquilo que estava sofrendo, estava já colocando isso em xeque. Será mesmo? Oh, que pai é esse? Estava avaliando, né? E nessa avaliação, chegando até mesmo a duvidar. Eu sei que a gente não faz isso, eles fizeram, né? Mas Paulo aqui, o autor, nós cremos que foi Paulo, mas o autor aos Hebreus diz que nós devemos ter como exemplo que Cristo sofreu e aprendeu como filho nos ensinar a entender a paternidade. E ele cita aqui um caso grave de Saul, né? Aliás, desculpa, de Esaú, pronúncia próxima, que vendeu a sua primogenitura, que vendeu a honra de ser o primeiro filho, porque não tinha compreensão de uma paternidade, ainda que natural. E muitos de nós, às vezes, vendemos o direito que nos foi adquirido em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a pressão que você pode estar passando, às vezes eu também não consigo nem definir bem as minhas, mas muitas vezes nós estamos entregando a honra de sermos filhos. E quando a gente não aprendeu ainda a ser filho, dificilmente nós vamos ser um bom pai. Nós vamos exercer a paternidade de forma correta, porque o pai é aquele que nos traz coisas muito básicas para a vida. Um pai é quem nos ensina quem nós somos. O pai é aquele que dá identidade, que nos dá um nome, que nos dá, né, hoje na certidão de nascimento também existe um movimento para romper com isso, mas fato é que é quem te dá um nome, te dá aqui um sobrenome. Na certidão você tem nome, sobrenome, um pai, então entende-se que junto, né, a família, mas o pai define nome e sobrenome. Então você tem um rumo, como era lá no começo dos anos 1000 e bolinhas. Geralmente o sobrenome tinha a ver com as profissões das famílias. Conforme as famílias trabalhavam, os sobrenomes indicavam a própria segmento de trabalho, de rumo, de propósito que aquelas famílias exerciam. Então um pai é quem diz quem somos, um pai diz onde que nós nos situamos dentro dessa situação de
de mundo, de própria família, e para onde nós estamos indo, uma missão, um propósito, é o pai que define isso. Então um filho precisa ter um ouvido atento, nós precisamos ouvir para que, em ouvindo, nos tornando assim filhos obedientes, como Jesus aprendeu a obediência, diz a palavra, se esvaziou e aprendendo a obedecer, cresceu e avançou, por isso pôde cumprir. Então identidade, rumo e propósito. Então, você não está aí onde você está, eu não estou aqui onde eu estou sem rumo, nós não podemos estar assim sem rumo, sem saber por que estamos, onde estamos. Mas nós temos que focar naquilo que nós temos que, baseados na nossa identidade, traçar o nosso propósito que Deus já nos deu. E aí, você compreende que às vezes nós imaginamos que um pai é aquele que é um bom chefe, é aquele que passa serviço, é aquele que passa só funções, que determina trabalho. Um bom pai é aquele que nos dá uma missão, nos dá um rumo, nos dá um propósito. E a gente acha que um bom funcionário, então, às vezes, vai se tornar com certeza um bom chefe. Será? Porque se um bom funcionário é aquele que só sabe executar serviço, é muito bom de serviço, nem sempre ele vai ser bom na relação. Nós podemos falar de muita gente na palavra que nos mostra isso. Por exemplo, Moisés era muito bom de serviço. Perfeito, ele fazia tudo cabalmente. Mas ele era péssimo na relação. Ele esqueceu do próprio filho, de circuncidar o próprio filho. Uau! Algo que era importantíssimo. Que Deus havia inclusive ordenado. E se a esposa dele, Zípora, não toma essa atitude, que era papel dele, corria o risco, inclusive. Ele esqueceu. Uau, esqueceu. Como é que se esquece de um filho? A palavra diz ainda, pode uma mãe, e aqui, claro, referindo-se à família, se esquecesse de um filho, no caso aqui que a mãe amamenta, se ela esquecer, eu nunca vou te esquecer. O Senhor falando. Então, é possível, infelizmente, falharmos, mas o Senhor não falha. Aleluia, aleluia, o Pai não falha, o Pai das luzes, o Rei dos reis. E se Ele é o Pai das luzes, Jesus veio e falou, vocês são luz do mundo. Então Ele é nosso Pai, nós somos luz. Devemos assim andar, devemos assim caminhar como luz, o Pai das luzes. Então, nem sempre um bom funcionário se torna um bom chefe como por conta do entendimento equivocado do que é ser um bom, de que é só fazer bons serviços, porque então quando ele vai assume uma posição de chefe, ele olha então para aqueles que agora estão abaixo dele, porque ele realmente foi um bom funcionário no entendimento dele, e baseia a sua liderança no serviço. E não numa relação. É óbvio que neste caso ele tem que transformar e trazer uma percepção clara de que não é apenas um serviço, mas é uma missão. É uma concepção clara de que vai além, a missão vai além do serviço, porque o serviço é executar aquilo e ponto. Acaba quando você acaba o serviço. Mas a missão vai além. Se formos falar em termos profissionais, não adianta só fazer uma boa venda, né, se alguém trabalha com comércio, e o pós-venda, e o relacionamento, e a continuidade desse atendimento, né, a compreensão da necessidade do seu cliente. Então, falando agora, trazendo isso num paradigma que talvez as pessoas compreendam mais, porque tem a ver com o dia a dia de muita gente, a questão comercial, mas obviamente que essa questão não tem a ver com o comércio. Deus até repreende a barganha no coração, o comércio no coração, mas traçando um paralelo. Então não tem a ver apenas com o serviço. Um bom pai não é aquele que dá um serviço, mas é o que dá uma missão e participa, acompanha, mantendo a chama da relação intensa, viva. Agora, isso não depende apenas do pai. Tem que ter um relacionamento, é uma via de duas mãos, onde o pai dá a direção e o filho é recíproco, o filho é responsivo. Jesus aprendeu a obediência. Então, ele se colocou numa posição, olha, eu não sei, mas eu vou aprender e eu vou avançar nessa relação. E ele diz em João capítulo 6, que a vida eterna e fazer a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que me enviou, e a vida eterna é que vocês creiam em mim e naquele que me enviou. Então,
queremos ter a vida eterna, que já temos, já somos eternos, porque somos um espírito, e estamos aqui habitando hoje no corpo, e precisamos transformar a nossa alma. E a percepção de a transformação dessa alma é compreensão de quem somos. E quem nos diz que somos? Quem somos? O que somos e quem somos? Quem nos traz essa revelação, essa clareza? Quem nos dá esse rumo, essa identidade, essa missão? Um Pai. E o diabo sabendo, o inimigo das nossas almas sabendo, a complexidade que é quando você e eu não podíamos ter tido, não tivemos em algum momento um pai natural como talvez imaginássemos que deveria ser. Então transferimos a dificuldade da relação natural para uma relação espiritual. Como eu não consegui, então, ter uma boa memória, eu não consegui ter uma boa lembrança, eu não consegui talvez ter um bom relacionamento enquanto alguém que eu vejo, como então eu vou conseguir ter com alguém que eu não vejo? O diabo sabe disso, por isso ele está deturpando e tanto caos hoje na nossa sociedade. Mas glória a Deus que ele, sabendo disso, o próprio Pai sabendo disso, já destruiu todas as obras do diabo em Cristo Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, aleluia. E este tipo de obra, principalmente naquilo que tange a relação, foi desfeita na cruz, para ser construído um novo modelo, ser construído de fato o padrão que já era para estar conosco desde o início. E aí então, entendemos que a paternidade do Senhor, Deus nos chamando para ser seus filhos em Cristo Jesus, nos traz segurança. Não importa o que eu passei no natural, importa quem o Senhor diz que eu sou. Por isso em Mateus 3, Jesus vira para João Batista, em versículo 15 e 17, diz assim, olha, convém cumprir toda a justiça por agora, convém que seja assim. Então ele permitiu, João Batista batizou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que os céus se abriram, e o Espírito de Deus veio descendo como uma pomba, e veio sobre ele. E uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, queridos, neste momento, Jesus não tinha feito nada em termos ministeriais. Jesus simplesmente tinha sido filho. Filho de pessoas naturais. Filho de José e filho de Maria. Nada, ele não fez nada, não tinha pregado para ninguém, não tinha feito obra nenhuma. A Bíblia relata aos 12 anos ele no templo, mas não há grandes relatos na palavra desta época. Então, e Deus fala, você é meu filho, em quem eu tenho prazer. Deixa eu te explicar, não depende do que eu e você fazemos. Não depende daquilo que eu e você precisamos mostrar, trazer carteirinhas, trazer credenciais, fazer crachás, ou mostrar currículo, ou mostrar... Seja tudo isso anátema, diz Paulo. O importante é que, antes de eu fazer, eu sou porque Ele nos convidou a ser, e Ele nos chamou a ser nele, por Ele e para Ele. Nele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Então você já eu já sou filho amado, filha amada, em quem Ele tem prazer. Se nesse dia queremos de fato evocar essa paternidade, se nesse dia de hoje, né, neste mês aqui de agosto, onde tradicionalmente o mundo nos coloca nessa posição de lembrar, e eu espero que não seja só no dia de hoje, assim como o Dia das Mães e dia de todos os outros que são comemorados, as crianças, enfim, cada data dessas são importantes, é verdade, mas quem é filho de Deus, quem é um pai segundo o coração de Deus, é todo dia. É todo dia, são todos os dias, porque nós vivemos com a compreensão clara de que somos amados. Que somos amados, que somos amados, somos amados, e pelo próprio Espírito de Deus podemos dizer, Abba,
Como uma criança desmamada no seio de sua mãe, assim a nossa alma para conosco, e nós podemos dizer: alma, aquieta-te, confia no Senhor. Aquieta-te e saiba que só o Senhor é Deus, diz Salmos 46:10. Emoções que estão em mim, sentimentos, pensamentos, aquietai-vos e saber que só o Senhor é Deus. Podemos confiar naquilo que Ele diz: vocês são amados. São raça eleita, povo de propriedade exclusiva. Oh, geração sacerdotal, eu vos chamo pelo nome. Eu não viro para os meus filhos e fico filho número 1, filha número 2, filho número 3, não. Eu o chamo pelos nomes. Assim o Senhor também nos chama pelo nome. Muitas vezes eu e você não temos dado valor ao nome, mas quando o Senhor nos olha, Ele vê Jesus. E se estamos realmente em Cristo, revestidos de Cristo, diz Efésios, e somos filhos, segundo a promessa de Deus, mediante o sangue de Jesus na cruz, venhamos nesta manhã assumir a posição de filhos, para aprendendo a ser filhos, tenhamos a condição de nos tornar como Ele é Pai. E venhamos a exercer essa paternidade natural e espiritual de todos os filhos que o Senhor vai nos dar. Como Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Todos os povos conhecerão o meu coração, a minha paternidade. Você e eu somos canais deste coração. Devemos ser o reflexo dessa paternidade. Em nome de Jesus. Que você hoje receba o abraço do papai. Que hoje eu e você, se não o temos feito constantemente, possamos dizer: Abba, no colinho dele. Possamos dizer aquilo que nos aflige. Possamos compreender que vai além daquilo que podemos fazer ou querer agradar, simplesmente porque entendemos uma vez, tivemos uma informação que tínhamos que fazer coisas para ser aceitos. Nós já somos filhos. Nós já somos filhos. Ele já tem prazer. Jesus não tinha feito nada. Ia começar o ministério, foi levado para o deserto para ser testado. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, ele vai ser levado para o deserto. A primeira coisa que o diabo vai fazer é testar a convicção. Você é filho? E Jesus tomou uma decisão. Eu não fiz nada ainda. Eu não dei aos olhos naturais fruto de nada. Eu só obedeci até agora. E eu vou ficar com aquilo que o meu papai disse. Eu sou amado. Ele tem prazer em mim. Eu posso olhar para ele, em vez de aquilo que você está me dizendo, Satanás, me testando, colocando em xeque a minha convicção, a minha fé. Eu vou olhar para ele e vou dizer: Abba, papaizinho, eu acredito em você. Eu confio em ti. A minha esperança não é vã. Eu assumo. O Senhor é meu Pai. Eu não estou preocupado com herança, eu não estou preocupado com barganha, não tem comércio. Eu só quero o teu colo, Pai. Não adianta você me dar o mundo inteiro. A salvação da minha alma é estar contigo. A salvação de tudo aquilo que possa entender como segurança é a tua presença, é o teu colo, Pai. E eu sei que estando aí, o Senhor vai me dar uma missão. O Senhor tem um propósito para mim. E eu quero cumprir este propósito, sem nunca largar de estar nos teus braços. Não correr de ti, mas para ti, Senhor. A cada manhã, a cada dia, a cada situação. Vivendo em todo tempo, orando em todo tempo no Espírito. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra que temos de poder te chamar de papai. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite a cada irmão, a cada irmã. Que apertemos o pause da correria. Que apertemos, Senhor, o stop de uma mente acelerada. Paremos para ouvir a voz de um céu que já está aberto sobre nós. Que o teu Espírito Santo, suavemente, repouse em nós
não só pouse, mas repouse em nossos corações. Encontre em nós guarida, pelo poder da Tua palavra, que é poderosa para salvar as nossas almas. E ouçamos a Tua doce voz dizendo: Tu és meu filho, Tu és minha filha. Obrigado, Senhor. Gratidão neste dia, por saber, ó Deus, que não precisamos andar agitados de um lado para o outro, como que sem rumo, mas temos nome e sobrenome. Temos propósito, temos direção. E acima de tudo, temos a Tua mão, temos o Teu abraço, temos o Teu consolo. Temos a Tua direção e a Tua exortação, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Obrigado, Pai. Nesta manhã, nós queremos Te agradecer no nome de Jesus, por nos tornar Teus filhos, quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o único Filho, para que através da semente de Jesus, uma família de muitos filhos surgisse pelo poder do Teu amor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Que possamos compreender a dimensão desta graça e o poder que há neste nome chamado Pai, dessa nomenclatura. Obrigado, Papai. Perdoa, Senhor, quando ainda falhamos na compreensão da identidade, do rumo e propósito que o Senhor tem para nós. Mas eis-nos aqui, Senhor. Nós não vamos desistir. E como Paulo orou, que se abram os olhos do nosso entendimento, para crescermos e assumirmos, Senhor, a posição de filhos maduros, e assim estabelecer o Teu reino nesta terra, como é no céu, na carne como é no Espírito. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te traga paz. Que a graça do Deus o Pai, o amor de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam derramados sobre cada casa, sobre cada família nesta semana. E que a paternidade do Senhor esteja latente nas nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um grande abraço.